Vamos lá, primeira pergunta de Henrique Novaes aqui. Qual a lógica, o que é a lógica e qual o seu propósito? Bom, o nada é uma constatação já, né, da consciência. Já está dentro do tempo, né? Do tudo ali, você já está sentindo um pulso, né? Se o nada ele é o nada, ele sai em si mesmo para qualquer lado, né? Então ele se autocolapsa, né? Se joga para fora. Uma vez que ele é nada de todo lado, ele é nada sentindo a si mesmo, já não é mais nada, né? Então ele se orbita, ele cai em si mesmo. Essa órbita é sempre circular, porque todo lado é o mesmo, então sai em si mesmo, gera uma referência que é o próprio passo anterior, a própria agonia, né? Vira referência. Você lendo o livro Lúcifer, você vai ver esse processo. Vendo as imagens aqui também, do que a gente sempre põe nos vídeos aqui do átomo, do sistema solar, você vai ver que ele indo para todo lado, o nada está em todo lado, sai em si mesmo e se orbita. Essa órbita repete o processo, vai criando várias órbitas em comum, né? Então uma vez que você já tem uma perspectiva que é o teu próprio passo, já tem uma referência, de você até essa referência já tem uma reta, né? Então a reta é a maneira como você observa a emoção, a sensação. Ao observar a agonia, o passo anterior, aquela explosão, aquela sensação que te abocanha, você observa, você vê de fora dela, né? Então, de uma maneira mais geral, eu estou falando de uma maneira aqui atômica, né? Uma maneira simétrica ali dentro já da geometria sagrada, como é que o processo do elétron ali desenvolve todo o tecido atômico, né? Que repete o processo, desenvolvendo ali o tecido mineral, vegetal, animal e assim por diante. Então você vê que ele gera a si mesmo de referência, a partir daí já cria uma reta em torno daquilo que era um círculo, porque ia para todo lado, sai em si mesmo, é um ponto, né? Esse ponto se observa, já criou uma reta. Usando a si mesmo de referência, né? Ele vai se orbitar, porque todo lado está em si mesmo, sem uma referência. Se orbitou é um círculo, mas se baseando na reta. E é uma reta se baseando na órbita, que é o círculo. Assim já tem uma consistência, já tem um tabuleiro, né? Uma percepção de si mesmo para manter alívio e dor em lados opostos que se autonutrem, se autoabastecem, para ser um tijolinho que ele pode repetir. Cada repetição uma densidade, uma cor, né? Um tom, um timbre. Aí você tem a autossuficiência do átomo com 7/12 ângulos, porque a partir desse momento ele já se encontrou, já se posicionou, já se dominou, já tem tempo bastante, profundidade bastante para se modular, né? Então, aí já é um tijolinho que se auto-repete ali, e nós vemos aí todo o processo simétrico. Mas, observando a lógica no sentido teatral da coisa aqui, como homens e como deuses, é justamente isso. No reino animal, você tem essas intensificações, esses acúmulos de ângulos, né? Porque você tem o átomo ali, depois que ele se repete no reino mineral, os ângulos se reencontram, vão se nutrindo, né? Porque é por ali que eles estão alinhados, né? Por aquelas emoções, por aquelas cores, que são os pontos que eles têm em comum. Já que as moléculas são átomos, né? O mineral são átomos, e os vegetais são minerais, enfim. Você vai ver que são as junções desses ângulos, dessas cores, desses tons. Eles se fortalecem ao ponto de criarem forças, egrégoras vivas, né? Aí você já está no reino animal, já são movidos por aquelas tendências, aqueles pulsos, né? Cada um que se posiciona mais numa devida intensidade ali é um tipo de ser, um tipo de animal, né? Aquelas emoções, conforme elas interagem entre si, elas sobrevoam, né? Aquelas projeções e se auto-observam. Quando ele se auto-observa, já está a imagem e semelhança de Deus, né? Já está fluindo acima da intensidade máxima das cores ali, né? Da explosão das cores, né? Depois delas estarem intensificadas, elas estão vivas, né? Essas cores já têm profundidade bastante para sentirem-se vivas, né? Desde ali do reino atômico, mineral, vegetal, olha quanta coisa se uniu, quantas vezes essas cores se reencontraram, se reagruparam, se fortaleceram, se ampliaram, se entenderam, se conheceram, se posicionaram. Elas já dominam ali o espaço-tempo, então já são emoções vivas, né? Então o reino animal ali, a partir da observação plena, né? Ou seja, acima de si mesmo, você vê as cores ali tendo a percepção de livre-arbítrio, né? Embora movidas por instintos. Então que livre-arbítrio é esse que vem da vontade plena, dividida entre eles, né? Porém ele tem aquela sensação de liberdade, ele tem aquela autonomia de vida, né? De consciência. O animal ali ele tem um controle do espaço-tempo, ele vai para onde ele quer, a hora que ele quer, teoricamente falando, né? Então, ao contrário do vegetal, ao contrário do mineral. Então você já está quase ali no transbordar do homem. O homem já é a soma dessas perspectivas intensas. Então o que acontece? Ele vendo aquela explosão circular que vem de dentro para fora, e ele observa a reação depois da ação, ele percebe que ele não tem controle, que ele está sendo vítima desses acúmulos, desses seres, dessas somas vibracionais, né? Então o homem, percebendo uma repetição daquilo, já no reino animal, o animal começa a se posicionar, a compreender a si mesmo. Compreendendo todos os posicionamentos emocionais, que são os tipos de animais, a soma dessas compreensões é o humano, a imagem e semelhança desse todo, né? Ou seja, já sei de onde vem essas somas, essas explosões, essas emoções, é isso que me move. Ou eu vou ter ódio, ou vou ter amor, eu vou ter tristeza, ou vou ter alegria. Você vai percebendo as emoções que movem o teu dia, né? Que fazem a tua ilusão, que te faz querer alguma coisa, que te faz não querer outra.
você entende as emoções que fazem os teus sonhos e traumas ali, e você vai posicionando isso com a lógica. O que é a lógica? Você olhar de fora daquela explosão circular, ou seja, você cria uma reta entre você, o observador, e aquele momento circular, já tem uma reta, né? Então você vai manipular, você já criou presente, passado e futuro dentro da consciência que flutua, né? Você tenta pegar aquelas emoções, alinhar aquelas emoções, né? Então com o pensamento você alinha o sentimento. Você fazendo essas duas coisas com equilíbrio ideal, né? Dentro do conhecimento, você vai conseguir observar as duas coisas, vai ter que flutuar. Porque se você ficar só na lógica, você vai ficar ali dominando a sua emoção, você vai ficar dominando as tendências, e quando você vê, você já não as sente mais, você já não as reconhece mais, né? É errado você ficar só na emoção, você ser explosivo, sentir o ódio, ir lá fazer o que o ódio quer, ser uma vítima dessa egrégora de ódio, de todos que sentiram ódio, sentirão, né? Estão sentindo. Então você não pode, você tem que observar e usar essas energias em favor da justiça. Por isso ter Deus acima de tudo, acima das suas vontades, para que nenhuma vontade, nenhuma explosão de nenhum momento fale mais alto que a tua lealdade a Deus, a teu amor e a honra, né? A teu amor à honra e a tua honra ao amor. Você precisa ter a justiça, essa justiça tem que estar acima dos seus momentos emocionais. Então a lógica aprende a se observar, a posicionar aquelas sensações, né? Então você nunca é vítima de si mesmo, tudo que você sente você observa, né? E você já constata. Então você aprende a se apegar nos teus planos. Não vou levar em conta o que eu sinto, porque o sentimento passa. Então a pessoa se adequa àquilo, aprende a ser assim. Normalmente ela já vem de uma reação binária, em termos de genética, pai, mãe, ambiente, criação, educação, né? Para ela ter isso. Não é fácil você ter essa temperança lógica, né? Você tem que ter um ambiente bem equilibrado, senão você acaba sendo mais emocional, mais animalesco, né? Como é o caso dos países mais sofredores até o momento, né? Então, para você ter uma ordem, uma organização, você precisa ter uma civilização, uma civilidade, né? Um equilíbrio, né? Que te permita organizar, planejar teu dia, né? Você não é vítima de situações diversas, né? Por conta do caos, né? Que ali se estabeleceu. Então você percebe justamente isso, que você ter condições de dominar as emoções é justamente ter uma evolução, um nível de poder que nem sempre lhe é permitido, né? Por exemplo, você sentiu fome, para não ser vítima da fome, da raiva, da angústia, da fraqueza que aquilo vai te dar, você tem que poder matar essa fome, né? Se você sentiu ódio, teve alguma injustiça, alguma coisa errada, você tem que poder fazer justiça. Ou se você que está errado, você tem que ter educação para perceber, né? Você vai ter que ter conhecimento, então você tem que suprir aquelas emoções para poder olhar de cima, para poder posicioná-las, para poder doutriná-las, né? Então a lógica, quando você tem essa possibilidade, você aprende a lidar com as emoções que vêm ali, você olha elas de fora e chega um ponto que você nem leva elas em conta. O teu dia vai ser do jeito que você planejou. Não importa se você está com preguiça naquele dia, se você está com frio naquele dia, se você está com calor naquele dia, se você está com medo naquele dia, se você está ansioso naquele dia. O cara que é bem lógico, né? Bem puxado para esse ponto pitar, ele acostumou, não importa, planejei, coloquei, vou fazer. Ele é mais forte que as emoções e isso vira um eco ali, né? Aí ele vira quase um robô depois de um tempo, acaba sendo ruim. Porque as emoções vêm, a intuição vem, a sensação vem, a conexão com o Espírito Santo vem, e ele manda o Espírito Santo calar a boca, manda Deus calar a boca, manda o momento ali ficar na dele, que quer prevalecer com a agenda que ele colocou ali, que ele escreveu, como se ele pudesse prever a chuva, o sol, né? Como se a existência não fosse viva. Toda a existência, a obra aqui, ela consiste em se livrar da simetria, se livrar dessa robótica, se livrar da simetria no sentido não de se livrar da justiça, mas de não fazer a justiça ser mecânica. A justiça é viva, ela observa das perspectivas, ela conversa com os ângulos. A justiça ela não pode ser previsível, senão seria dominada, estaríamos na mão deles para sempre. Ela não é matemática. A justiça respira, viva, uma opinião. Deus tem seu humor, as cores estão conversando, dependendo da hora da conversa, do nível da conversa, a reação, a escolha, o julgamento é um. Deus é vivo, é aí que está a questão. E a justiça habita na escolha de Deus, que inclui suas perspectivas. E que dá para escolher de um lado, dá para escolher do outro. Um pode achar injustiça a escolha de um lado, o outro do outro. Né? Porque o que sofreu ali, ele vai achar errado punir demais. Porque não sofreu, né? Ele vai achar errado punir de menos. Cada um tem sua perspectiva, carrega em si. Opa, eu sei porque ele fez aquilo, não é bem assim. Né? Então, o outro vai falar, tá, eu poderia ter feito e não fiz também, não é bem assim também, não é porque sofreu isso que vai fazer, eu sofri isso e não fiz. Vai ter essa conversa, são perspectivas, a soma de perspectivas. Todo mundo quer ser a verdade, quer ser o alívio, quer ser a alegria, quer ser a glória, o brilho. Todo mundo tem Deus dentro de si. Todo mundo quer a justiça, todo mundo quer brilhar, todo mundo quer estar dentro da coerência. Se não tá, tem alguma coisa errada. Vamos entender de onde veio esses pulsos, onde que embaralhou ali. Os pulsos são os mesmos, né? São as nossas emoções, é o nosso corpo. Se a soma de erros criou monstros, esses monstros existem no nosso lugar. E nós podemos ver os erros através deles. Então vamos fazer com que isso valha a pena. Vamos dar uma casa para eles dentro da existência. Para que eles sejam filtros.
para que os erros deles não sejam em vão. Os erros que eles cometeram, eles não deixarão ninguém mais cometer, porque eles conhecem bem, sabem bem onde estão aqueles capazes de fazer o que eles fizeram, né? Então essa é a família de Deus, entre anjos e demônios. Deus é o todo, e não há quem passe. Ele já está em tudo, ele é o passar. Tudo que passou está indo para onde ele está. Ele é eterno, através do passageiro. A cada segundo, ele habita na eternidade. Então tem que tomar cuidado com a lógica, tanto para não ficar sem ela, não se tornar um animal vítima de emoções, de pulsos, de tendências, de vibrações alheias. Quando você vê, já fez, já falou, e foi um pulso de dentro para fora que você se arrepende. E também não pode exagerar, você tem que ter a lógica para cuidar disso, mas também não pode exagerar, se tornar um ser padronizado, que não respeita o pulso do Espírito Santo, que não respeita o ambiente, o momento, né? Você tem que saber ouvir o Espírito, né? Tá conectado com o todo, com uma vontade acima da tua. Não dá para você pôr na agenda a vontade do todo, a vontade de Deus. Então toma cuidado com isso também. Tem que ter essa ponderação. Se você tiver essa ponderação, você flutua em cima da terceira e quarta, vai estar na quinta, né? Então a quinta está enlaçada com a terceira e quarta, né? A emoção está sendo constatada pela lógica, né? Então a lógica está sendo levada em consideração pela emoção. Se você vê os dois, né? É graças aos dois que você vê. Então os três são um. Então cuidado com isso aí. Você vai ficar sempre entrelaçando terceira, quarta e quinta dimensão. É aí que você coabita, né? Como sempre, né? Nessa possibilidade triangular, né? Porque senão não haveria esse movimento, né? Você tem ali as possibilidades e a avaliação. Então, em cima da consciência por ação, por reação, você já está na consciência por ação, né? Você vê que ali da terceira, quarta, quinta dimensão, você tem 3 dimensões, né? 1, 2, 3, você tinha mais 3. Que é por reação, aí você está por ação, porque por vontade, você está vendo ali, não é mais por reação. 1, 2, 3, quando você vê, você só está respirando, não é porque você quer, porque você escolheu, você só está vivo. Mas a partir do momento, como você usa essa respiração, terceira, quarta e quinta, aí já é por ação, né? Então, juntando essas duas, você tem um ser pleno ali, né? Um indivíduo que constata, que pega esse por ação, por reação e por ação, e leva na direção do fluxo, né? Porque ele já está ali trabalhando nos bastidores da obra, né? Então ele já está no 7, no centro ali da observação, 3 e 3. Então ele já está nos bastidores da obra, a igreja é isso, né? Está aqui nos bastidores da obra, tapando os buracos ali dos fluxos binários, né? Tem um desdobramento para manter a simetria, para manter a paz, né? Para manter a nossa fuga, o nosso alívio, a nossa obra, onde sorrimos, né? E conforme esse binário vai saindo da linha, vai pisando nos erros para entender ali, para tentar nos encontrar, né, no escuro, para tentar entender o abstrato, eles vão errando, a gente vai ali modulando, adaptando, e ali já são os nossos erros, né, já são as nossas memórias. Essa é a interação aí de reino monoteísta e politeísta, que no fim totaliza um verdadeiro Deus que é inconcebível, né, não tem nenhuma briga, não tem nenhuma disputa, como os judeus binários ali não são capazes de perceber, né? Porque eles já estão ali dentro daquilo. Para eles o que existe é o binário, é a terra, é a obra. E não deixam de estar certos. Ali é a obra, é a felicidade, é a alegria, é o fluxo, né? A obra é deles, o reino da terra é deles, né? Nós estamos no reino dos céus, nos bastidores da eternidade. E a gente mantém o reino deles vivo ali, a gente também vive, né? Anjos e demônios ali, nós estamos experimentando as sensações, as emoções em passageiro, né? Relembrando da justiça, refazendo, reposicionando a justiça através das perspectivas em comum que nós temos na limitação, né, que nos faz querer sair, e na total liberdade, né, que nos faz querer entrar. Então é isso aí, já estendi bastante essa pergunta. Vamos ver outra pergunta. João Pedro Sena, veja mais o livro Lúcifer aí também para entender mais da lógica, da reta em si, né, esse processo aí, eu falo bastante no livro Lúcifer. Dessa interação também da reta com o círculo, tem vídeos aqui falando, né, do pi, de como se você divide um círculo, ele vai dar 3 retas e um pouquinho, né, que é o pi ali, a soma, né, então 3 em cima, 3 embaixo, mais um pouquinho que vai dar o 7, é o fluxo, esse infinito, né, de onde vem esse pouquinho a mais, né, você vai dar 3 pedaços, esse pouquinho sai de onde, né, um pouquinho abstrato, porque juntar alfa e ômega vira uma terceira coisa, né, aí você tem a trindade de novo, que é o alfa, é o ômega também, mas é os dois juntos, já não é mais um nem outro, porque o primeiro não é os dois juntos, nem o último, mas juntos, né, quando eles estão no mesmo lugar, é os dois e não é. Você tem a trindade, né? Porque a soma não deixa de ser os dois, mas é um terceiro. Tem a trindade ali no encontro, esse é o pi, tá totalmente conectado aí, eu explico isso em vídeos e no livro. É muito interessante, né, a gente conectar a religião com a física, né? Pra enlouquecer os cientistas mesmo. Por isso que o nosso reino é único, porque a verdade é uma. Como o sol acima de todos nós.